Uma boa noite a todos, a todas. Não vou entrar na discussão do todes, até porque minha língua mãe é o coreano. Para aqueles que me conhecem, eu sou o Dai. Nasci na Coreia do Sul em 84 e cheguei ao Brasil juntamente aos pais para fins missionários. Na ocasião, ninguém me avisou, eu com 6 meses de idade, que estaria atravessando o mundo para evangelizar. Mas hoje eu sou eternamente grato aos pais e a Deus por terem apresentado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a quem eu sirvo de corpo e alma e vivo para servi-lo, né? Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês no 3 em 1. Dessa vez, eu gravei essa aula porque no sábado, talvez eu esteja em Santa Catarina e o Wi-Fi do hotel não seja tão bom para transmitir ao vivo. Então, hoje, quarta-feira, 15/9 de setembro, né? Gravo esta aula para vocês terem material e, se possível, né, se o Wi-Fi funcionar, a gente ter um momento de feedback, de bate-papo no sábado. Se não, o Paulo assume, como sempre tem feito com maestria, e vamos que vamos ter aula. Oremos. Grandioso Deus, Pai de eterno amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pela saúde, pela proteção, ó Pai, pela família, pelo sustento e por tantas bênçãos que o Senhor tem nos derramado, ó Pai. Pedimos que perdoe nossos pecados e falhas que desagradam a Ti diariamente, a nossa natureza que muitas vezes vai de encontro, ó Pai, à Sua santa vontade. Nos molde, nos quebrante, ó Pai, pelo Santo Espírito que em nós habita, para cada dia mais nos assemelharmos a Cristo Jesus que foi perfeito nessa terra. Esteja conosco neste momento, nos concedendo sabedoria que vem do alto, ó Pai, para que possamos compreender a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Abençoe esses jovens, que a palavra seja semeada e boa, ó Pai, para renovar, para curar, ó Pai, e edificar seus corações. Abençoe essa noite e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém? O tema escolhido para essa mensagem foi o emprego do tempo e seus frutos, né? Vocês, jovens, qual o valor do tempo para a vida de vocês? Já pensaram nisso? Quão precioso é o tempo, né? Pode ser considerado até o que é denominado como ativo, né? Aquilo que tem um potencial para beneficiar a gente, né? De impulsionar a nossa vida para frente, se bem empregado, ou muitas vezes perder alguma chance se desperdiçado, né? Então a gente colhe aquilo que planta. Então é uma frase bem famosa. Então o que vocês têm feito com o tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? Já pensaram nisso? Para Deus, a palavra diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, o fator tempo não se aplica para Deus, né? Porque ele é eterno. Mas para os homens, ele faz toda a diferença do que a gente vivencia aqui na Terra. Então, se abrirem em Eclesiastes, né? Salomão escreve Eclesiastes no final de sua vida. Vocês conhecem Salomão, né? Dotado de imensa sabedoria que Deus concedeu a ele. Diz lá em Eclesiastes 3 que tudo tem seu tempo, né? Determinado. Todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de colher, de matar, né? De curar, de derrubar, de edificar, de chorar, de sorrir. Enfim, o tempo apropriado para cada coisa. Esses dias eu assisti um vídeo de depoimentos de Michael Jordan, Shaquille O'Neal, então são grandes ícones, né, da NBA, né, basquete americano, que eles estavam fazendo uma homenagem para Kobe Bryant, que seria outro ícone do basquete americano e mundial, né? E ali via-se todas as conquistas que uma pessoa, pelo menos no campo esportivo, conseguira, né? E aí a gente se pergunta, e no nosso velório, né? Ele vai estar cheio, vai estar vazio? Então meus pais falam isso, se a gente planta com sabedoria nessa vida, é claro, nosso conceito perante os homens é pouco relevante, né? Não tem tanta importância. Cabe a gente agradar a Deus. Mas só que a quantidade de pessoas que virão no nosso velório
Dá até curiosidade de saber, né? Mas a gente vai estar já na graça, né? Então, mas assim, a quantidade de pessoas que vem no nosso velório mostra se a gente plantou coisas boas, né, nessa vida ou não, né? E aí a gente consegue ter uma certa noção do que nós deixamos de legado nesta vida, né? E tudo isso a gente faz com o tempo que Deus nos concede, dia após dia, né? Então um dia ele tem 24 horas, então todo mundo sabe disso. Então a gente pode aproveitar essas 24 horas ou desperdiçar. E depende do objetivo que a gente almeja, né? Que é alcançar. Muitos falam, né? Eu também gostaria de ter 30 horas para administrar negócios, ter mais momentos com a família. Inclusive agora eu acho que a Yasmin está tomando banho, né? Logo que ela sair, vou brincar com ela. Então estou aproveitando esse tempo aqui para gravar com vocês. Ah, mas assim, a gente busca, né, muitas vezes a felicidade, né, a plenitude em várias esferas de nossa vida, né, e ao mesmo tempo a saúde, né? A gente quer preservar a nossa saúde mesmo, se dedicando com todas as nossas forças no trabalho, no estudo, na família, o tempo de servir a Deus também. Então tudo isso é importante em nossas vidas, só que para tudo isso também nós precisamos de tempo, né? E na internet a gente tem todo tipo de mentoring, de coaching, né, dos digital influencers, que eu tiro o chapéu porque realmente gravar um vídeo olhando para a tela eu acho muito difícil. Eu sou da velha guarda, né? Eu gosto de olhar para pessoas. Mas enfim, então essa gestão de tempo, ele é muito ensinado por coaches, por mentores na internet, blogueiros e etc, para a gente usar da melhor forma esse ativo, né, que Deus nos concede, que é o tempo que temos aqui de vida sobre a Terra, né? E a gente pode economizar o tempo com inteligência e sabedoria para a gente gastar em coisas importantes esse tempo, né? E a tecnologia, ela nos permite ter essa versatilidade, né? Não existe um sistema perfeito, né? Então a gente pode se dedicar à saúde física, psíquica, financeira, à profissão e etc. Mas parece que sempre vai faltar tempo para a gente conseguir alcançar nossos objetivos, né? E trazendo isso para o plano espiritual, que é o mote de hoje, o tema de hoje, né? O emprego do tempo e seus frutos, perante Deus, quanto que a gente tem dedicado de tempo, esse bem tão precioso, né? Se a gente for mensurar, temos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, se multiplicarmos, dá 168 horas por semana, né? E nessa semana de 168 horas, 168, quantas horas a gente tem dedicado para o serviço real, né? Para aquilo que Deus quer. Eu não digo só no momento do culto, né? Aquela horinha ou duas que a gente fica em comunhão, que é super importante, toma a ceia, ouve a pregação, a mensagem importante, a oferta, as orações, os louvores. Todas essas liturgias são importantes, sim. Mas e durante a semana, né? Quanto que a gente dedica a Deus? Então, tem os devocionais, as orações, as boas ações também, né? Que a gente faz sem esperar nada em troca dos outros, pagar o mal que nos fazem com o bem, né? Exalar o aroma de Cristo, né? Mostrar aos outros que estamos dispostos a ser luz e sal desta terra. Então, quanto que a gente dedica para servir a Deus? E para responder essa pergunta, né, se estamos usando devidamente o nosso tempo da maneira correta, a gente precisa visitar o passado. Mas por que o passado, Dai? Respondo. Porque é no passado que estão as sementes daquilo que nós colhemos hoje. E o que a gente planta hoje, nós iremos colher no futuro. Então, por exemplo, se no passado nós estudamos, trabalhamos, obedecemos nossos pais, hoje provavelmente nós teremos a aprovação dos pais, ou não, né?
se for aqueles pais difíceis de agradar, mas via de regra, então se a gente trabalhou, a gente tem um salário, né, a nossa poupança ali. Se a gente estudou, a gente tem um currículo ali que nos permite subir de cargo ou procurar um emprego melhor. Então, nós respondemos muitas vezes por aquilo que a gente plantou no passado. E é bom nós visitarmos o passado para aprender com os erros, né? Por exemplo, muito tempo ocioso ou coisas que a gente se dedicou e hoje a gente fala por que que eu me dediquei àquilo. Então tudo isso faz parte, né, da evolução, do crescimento. Só que a gente precisa aprender com os erros para não repetir esses mesmos erros no presente, né? Só que há um problema de visitar o passado e não ficar só nesse aprendizado. Qual o problema de visitar o passado e ficar por lá? É o que acontece hoje, né? Muitos jovens eu vejo que não conseguem se conformar, né? Se resignar com aquilo que aconteceu no passado. Sei lá, um relacionamento frustrado, né? Uma perda de um ente querido. Enfim, coisas que estão no passado e deveriam ficar lá, só que são trazidas do passado para o dia de hoje, né? Então, isso até os adultos cometem esse erro, né? A gente precisa visitar o passado, aprender com os erros, mas não viver o hoje, a realidade, com base nos valores passados, né? Não engessar o nosso pensamento, enxergar o hoje com aquilo que já, em tese, deveria estar enterrado, né? Quando a gente visita um lugar, a gente aprende os costumes. Por exemplo, a gente vai para a Coreia, por exemplo, né? Acredito que a grande maioria nunca foi. Mas digamos que vocês brasileiros vão para a Coreia e de lá vocês aprendem costume, né? De comer comida apimentada, enfim, muitos frutos do mar. Só que vocês não pertencem àquela terra, né? E quando voltam, vocês reassumem os valores e princípios aqui do Brasil e continuam a interpretar a realidade aqui do Brasil com os valores que vocês aprenderam dos pais. E isso deveria ser feito no dia a dia, né, de nossas vidas. Só que, infelizmente, a gente traz uma carga enorme do passado e vive, né, com frustrações, com arrependimentos. Como poderia ter sido melhor e etc. E aí essa vida, né, voltada para o passado traz uma doença aí que é chamada de mal do século, a depressão, porque a gente não tem o controle sobre o passado, né? Então a gente precisa ter algo que eu chamo de luto de crescimento, luto evolutivo. O que que é isso? O luto, vocês sabem, né? Aquele período depois da morte de alguém, ou até de um animal, hoje em dia a gente fala assim, luto, né? Em que a gente se resigna, se conforma, né? Começa a aceitar e mastigar aquela perda e começar a pensar daqui para frente, né? No direito a gente chama de ex nunc, né? Então a gente começa a pensar, tá, o que que a gente vai fazer agora sem aquele ente querido? E aí aceita aquela perda, né? Então é esse período de resignação, de conformação, né? A gente começa a aceitar, né? Só que na nossa vida, muitas vezes, a gente não quer sofrer a perda de alguma coisa, né? A minha adolescência foi maravilhosa, né? Eu era super popular, né? Então eu queria ser assim como eu era na escola, por exemplo. E muitas vezes hoje não se tem essa popularidade que alguém tinha, ou você tinha, ou eu tinha no passado, né? Ou do contrário, eu era a vítima de bullying, por exemplo, né? Quem não foi? Quem nunca, né? E aí eu fico no passado e falo, não, eu realmente sou isso que eles estão falando de mim, etc. Só para ter uma ideia, meu nome, né, Fernando Dai, DAE, é Departamento de Água e Esgoto, né? Então eu ia na rua ali, eu olhava pro chão, tinha lá, Departamento de Água e Esgoto ali. Aí, meu, é um apelido, né? É um prato cheio pra zoar, né? Então, era dicionário ambulante, enfim.
Imagine que hoje eu estivesse vivendo no passado e ainda remoendo aquilo, né? Todos aqueles agressores, né? Que me fizeram bullying e falasse, não, eu vou mostrar para eles hoje e fazer, por exemplo, o que aconteceu, infelizmente, nos Estados Unidos, em Columbine, que uns jovens estudantes foram lá e atiraram em seus semelhantes. Né? Imagina fazer isso. Então, o nosso passado, ele tem que ficar no passado. A gente aprende com os erros, só que não pode enxergar o presente com os valores do passado. Então, por isso que é passado, passou, né? Então, aquilo que ah, nós vivenciamos, nós vivemos, né? Na escola, na família, onde quer que a gente esteve, né? Até na igreja, a gente precisa deixar lá e aprender com esses erros, né? E não mais se comportar como uma criança, se você é um adolescente, ou como um adolescente, se você hoje já é um adulto. Precisa ter coragem para enfrentar a dor, né, do encerramento daquele ciclo, daquela etapa. E também enfrentar o início de outra etapa, né? Às vezes a gente não quer enfrentar esse medo, né, do desconhecido, porque começa a sentir pavor, né, pânico e tal. E esquece que existem ah, medos desconhecidos assim que são muito bons. Por exemplo, quando a gente vai conhecer ah, a pessoa por quem a gente está apaixonado, né, aquela garota ou garoto, e a gente sente aquela borboleta frio na barriga e tal. Então, hoje eu já sou casado, não tem como, né, mais ter essa experiência de conhecer pela primeira vez a minha esposa, só que eu lembro com muito carinho, a vez que eu tremi na base para chamar minha esposa para sair e etc. Então, são medos que valem a pena serem encarados para a gente passar para o próximo estágio, né? Então, com o tempo, a gente vai precisar estudar mais, trabalhar mais, sustentar uma família e todas essas inseguranças que não nos permitem ter algo palpável, né? Porque o futuro é incerto, a Deus pertence. Isso gera insegurança. Só que nem por isso a gente pode ficar travado, paralisado. A gente precisa crescer, conciliar a vontade de crescer com o medo de perder o emprego, por exemplo, ou um filho que pode ser problemático com a vontade de engravidar, né? Então dou as boas-vindas à vida adulta, né? Que traz algo incrível que é a liberdade. Mas a gente responde por isso, por essa liberdade, né? Então, fico alerta para aqueles que querem viver o presente com base no passado. Quem quer viver a vida presente com base com uma fase que já passou, significa um atraso de vida, uma perda de tempo. Porque a gente não tem mais controle do que se passou, não temos uma máquina do tempo para voltar ao passado e refazer nossas atitudes, né? É preciso evoluir, abandonar a imaturidade e abraçar a maturidade e todas as benesses, as coisas boas que vêm com ela e também as dificuldades que também vêm, né? Então, bom, vou encerrar mais um bloco aqui e volto com o que a gente precisa fazer no presente, o tempo que Deus nos concede, né? O que a gente faz no hoje. Agora, numa data diferente, dia 16, num cenário diferente, vamos abordar o hoje, né? Como otimizar o emprego do tempo nesse presente que Deus nos dá, nessa dádiva, né? Um substrato onde a gente consegue exercitar o livre-arbítrio, fazer escolhas, semear, né? Nós sabemos que é aconselhável, né, traçarmos planos, fazer um planejamento, cronograma, traçar metas, objetivos. E como cristãos, nós devemos abrir a Bíblia, né? E se vocês olharem em Provérbios capítulo 16:1, está escrito que os homens eles fazem planos, mas a resposta vem do Senhor, né? E em Provérbios 21:31 também diz para a gente preparar o cavalo para o dia da batalha, mas é Deus que dá a vitória. O que isso quer dizer? Não esperar de braços cruzados, né? A gente precisa fazer a nossa parte e aí sim esperar que Deus abra as portas, né, de um emprego, de um vestibular e de outras metas que a gente quer alcançar sempre em sintonia com a vontade de Deus, né? Se abrirmos o livro de Mateus, capítulos 1 e 2, nos deparamos com a história de José, pai de Jesus. Ele provavelmente tinha um plano tranquilo de se realizar, que seria casar com Maria, constituir família,
mas ele se deparou com uma situação bem inusitada. Maria, ela ficou grávida, né? E ele pensou em abandoná-la em secreto, né? Sigilosamente. E aí o anjo do Senhor intercede e no sonho de José diz para ele casar com Maria, né? E aí José vai e obedece a Deus. No segundo sonho, o anjo do Senhor diz para José: vá para o Egito, fuja de Herodes. E José novamente obedece a Deus e leva Maria e Jesus ao Egito. E já no Egito, ele tem um terceiro sonho: volte para Israel, José. E José novamente obedece. O plano de Deus é nos fazer instrumento de algo maior. Compete a nós ouvir por meio de sonhos, pessoas, leitura da palavra, conselhos, orações. A obediência, ela é muito poderosa. José, personagem de Mateus 1 e 2, poderia ter rejeitado Maria pela gravidez, por razões legítimas, né? Se formos observar pela ótica humana, né? Ele poderia ter ficado em Israel e não ir ao Egito. Dizer, mas eu tenho um ofício já aqui, né? Para que eu vou ao Egito? E, em terceiro, poderia ter se negado a voltar a Israel, né? Porque já devia ter constituído ali seu negócio ou algo para se sustentar. Mas não, ele sempre obedeceu a Deus, casou com Maria, foi ao Egito, voltou e se tornou José, pai de Jesus. Com essa história, a gente aprende que estar alinhado ao plano de Deus não evita sacrifícios. Inclusive, Cristo, ele diz para ter bom ânimo, porque nós teríamos aflições neste mundo, né? Mas que venceríamos, como ele venceu, né? Então, o plano de Deus, ele não evita sacrifícios. Tem tribulações, dificuldades, mas nós evitamos frustrações, porque Deus tem um propósito, sempre. E quando estamos alinhados, em sintonia com a vontade de Deus, somos mais do que vencedores. Então, resta a gente refletir. Você quer fazer parte do plano divino? Ok, Dai, já entendi. Aprendi com meus erros passados, tracei um plano no presente, mãos à obra, coloquei em execução. E aí as coisas não saíram como eu previ e enfrentei uma derrota, um fracasso. E agora? Né? Como saber se eu devo insistir, ser perseverante ou se estou sendo teimoso e não é da vontade de Deus? Qual a diferença da perseverança da teimosia, né? O que eles têm em comum, primeiramente, é a continuidade da conduta. A gente insiste, vamos lá, mãos à obra. A diferença é que o persistente, ele faz bem continuar, né? Então ele tem que continuar porque, por mais amargo que seja hoje, lá no futuro o fruto será doce, né? Já o teimoso, ele faz mal em continuar, porque deveria parar, né? O persistente, ele tem visão de futuro. Então, estudar para um vestibular, para um concurso público, trabalhar para conseguir chegar às suas metas, né? O teimoso, ele está preso ao presente, né? E não abandona o seu vício. Por exemplo, aquele que não desiste de um relacionamento sem futuro, por puro comodismo, né? O hoje, ele diz, continue. Mesmo que lá no fundo sabe que aquele relacionamento não tem futuro e que irá parar, né? Então, a gente precisa refletir, dia após dia, se estamos sendo persistentes ou teimosos, né? O persistente, ele admite a realidade, né? E tem convicção da vitória. Mas o teimoso, ele distorce a realidade e se engana, porque não enxerga o futuro. Tinha um ministro da propaganda nazista alemã, né, na Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, né? Ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, né? Entre aspas, porque a gente sabe que não se torna verdade, né? E a persistência, ela é importante, mas ela deve ser a segunda das qualidades. Mas como assim, Dai, a segunda das qualidades? Porque a primeira deve ser a sabedoria. Persistir é mero instrumento de um fim, de um objetivo. Se vale a pena continuar cavando ou não, exige sabedoria.
Se tiver um tesouro ao final, vale a pena. Se não, é só um buraco, né? O fim não justifica os meios, é uma frase bem famosa, né? Mas os meios justificam os fins. Então, se a gente está se esforçando para um objetivo, tudo isso é justificável. Não é o destino que conduziu a uma rota, mas é essa rota, esse caminho que você tomou que explica onde você está. Então a gente precisa decidir qual o trajeto, qual o caminho que a gente quer tomar na vida. Então a primeira das qualidades é a sabedoria, porque não é fácil de decidir, né? Inclusive fala Salomão em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Então, se a gente quer obter sabedoria, a gente precisa temer a Deus, obedecer seus ensinamentos, né? Tem uma dica muito importante. Se vocês estiverem diante de duas escolhas importantes, reflitam antes de decidir. Por 2, 3 dias, o que você sentiria, você teria paz, né, ao escolher um caminho. E depois, por mais 2, 3 dias, pelo outro caminho, né? Se vocês sentiriam paz. Se vocês sentirem inquietação, então provavelmente não é o melhor caminho, né? Então a paz, a inquietação trarão resposta a vocês. E vocês já devem ter ouvido falar, acho que em Gálatas 5, né, versículo 22, é dito que a paz é um fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz. Então, nós que somos morada do Espírito Santo, nós temos paz quando a nossa vontade está em sintonia com a vontade de Deus. Posso contar aqui brevemente a história da Hyundai, né, aqui no Brasil, quando fabricou o HB20. Mas eu acredito que o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou deixar para o bate-papo no sábado. Então, caso vocês queiram saber, ter curiosidade, me perguntem que eu falo como eu tive paz e inquietação em certas escolhas quando eu tinha 23 anos e me ofereceram um cargo alto lá na Hyundai, ok? Voltando. Então, primeiro a sabedoria e depois a persistência, ok? Então, vou finalizar aqui o bloco, senão fica muito longo, e já voltamos. Continuando a nossa aula, vocês já tiveram algo que vocês queriam muito, né, e pediram a Deus, e às vezes a resposta é não, né, e esse não muitas vezes é benéfico a gente. Imagina que eu já dei esse exemplo anteriormente, né, que a minha filha de 4 aninhos, Yasmin, pedisse uma faca, né, ela iria se cortar toda, então não a protege. Mas digamos que na escola, fazendo educação artística, ela precisa de um estilete. Então, eu preciso dar para ela poder desenvolver essa parte artística, né? E digamos que ela se torne médica, ela precisa de um bisturi super cortante. Eu vou providenciar, fazer de tudo para tanto, né? Para que ela possa exercer seu ofício. Mas muitas vezes a culpa do não, né? De a gente não conquistar certas coisas, é nossa, porque a gente não faz a nossa parte. E mesmo assim a gente culpa a Deus. Não sei se vocês já fizeram isso. Então eu vou ilustrar com um exemplo, né, fictício. Então digamos que fulano, 18 de setembro, de 2020, no meio da pandemia, ele pede a Deus: Senhor, eu vou usar essa pandemia para estudar, eu quero passar na prova de medicina na Federal do Paraná. Aí, né? E aí, sábado, agora, 18 de setembro de 2021, véspera do vestibular, o fulano repete o pedido. E aí domingo, dia 19, ele faz a prova e não passa. Se decepciona e culpa a Deus, fala: Deus que não quis. Agora a gente pode fazer um flashback, né? 2020, no meio da pandemia, o fulano, ele pede a Deus essa aprovação. Talvez ele não se lembre, mas no aniversário, lá em novembro, os pais dele pagaram um cursinho preparatório, né? E aí ele faltou metade das aulas. Aí os seus amigos do colégio ali, do colegial, né, montaram um grupo de estudos em janeiro, mas ele também não quis participar. Em março, um professor, ele quis montar um programa de estudos, né, mas fulano preferiu ir ao bar, né. Em julho, começaram as inscrições do vestibular. E fulano se desesperou.
estudou ansioso, sem confiança, sem foco, foi para a prova e foi reprovado, né? Agora a culpa é de Deus. Então, não sei se é familiar essa situação. Se for, então é bom refletir e começar a mudar. Por quê? Não sei se já ouviram falar de mediocridade. É uma palavra, parece que feia, mas é o médio, é o mediano, né? A pessoa comum, né? Quase que deixa a vida me levar e é o suficiente, né? A gente sabe que para Deus a gente precisa dar as primícias, como Abel fez, né? Diferentemente de Caim, o nosso melhor, né? Só que muitas vezes a gente dá só o médio, né? O resto muitas vezes e espera que Deus nos dê excelência, por exemplo, né? Então pedem uma vitória de uma luta que a gente não está disposto a se sacrificar, né? Então a gente espera uma boa empresa, um bom emprego, um bom companheiro e acha que tudo isso é encontrado pronto, sem construir nada. E a gente sabe que para construir uma família estruturada precisa, né, se esforçar, né, casar, ter sabedoria na criação dos filhos, né, um bom emprego, tudo isso a gente precisa se esforçar para alcançar, né, tem a ver com o mérito, né, o quanto que a gente se esforça. Então, a gente precisa aprender de uma vez por todas de que quando a gente faz um pedido para Deus, Ele não nos concede muitas vezes aquilo pronto. Ele nos dá o cimento, né? Então, se por exemplo vocês ainda não são pais, muitos, né? Se o seu filho quiser vencer uma corrida, você não vai dar a medalha para ele. Você vai dar um tênis, né? Para ele poder treinar, que seja Mizuno, ASICS, Small Top lá, mas você dá um instrumento, uma ferramenta para ele conseguir chegar lá no objetivo, né? E Deus faz a mesma coisa. Quando a gente espera que o prêmio caia pronto no nosso colo, a gente coloca em dúvida, em xeque, né, um dos atributos de Deus, que é a justiça, né? A gente aniquila a justiça divina. Por que isso? Porque é justo que o disciplinado ele vença e que o indisciplinado ele aprenda com seus erros, né? Então, hoje à noite, quando você for orar, peça vitória a Deus. Então, fervorosamente, eu quero muito isso, aquilo, e por meio disso que o Senhor pode me abençoar, eu vou abençoar vidas, vou usar para o reino, ok. Mas amanhã cedo, não espere essa bênção de pronta. Espere um tênis, um cimento. Então, é isso que Deus nos dá. Ferramentas para a gente conseguir construir aquilo que a gente almeja para louvor e glória do nome de Deus. Amém? Estamos de volta, sexta-feira, dia 17/9. Confesso que foi um dia bem difícil para mim, mas Deus, com a sua sabedoria e a sua palavra, nos concede, né, forças para continuar. E um versículo que eu gostei, li hoje, foi 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E precisamos ter essa confiança de que Deus nos dá o suporte necessário e forças para continuar. Dando seguimento, alguns elementos essenciais que vejo para utilizarmos bem o nosso tempo, né, a favor da vontade divina, seria a fé e a sabedoria, né? Então, tanto a fé, que sem ela é impossível agradar a Deus, como a sabedoria são necessários para nós conseguirmos extrair excelência daquilo que a gente faz e entregar as primícias, aquilo que Deus espera de nossa vida, né? E a fé, o conceito bíblico que se encontra em Hebreus 11, ele diz que a fé, ela é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então a gente sabe mais ou menos o que significa, né? A fé, muito ligada à convicção e acreditar. Mas muitas vezes nós usamos indevidamente a nossa fé. Como que acontece isso? Nós muitas vezes pensamos, mas Deus tem controle de tudo, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de tudo, né? E é verdade, ele sabe. Ele é onipotente, tem controle de tudo. Mas a partir dessa premissa, dessa verdade, a gente começa a construir mentiras. Vou dar um exemplo. Então, eu soube ontem que o William iria participar também, então vamos usar o William como exemplo, né? Então, o William, ele foi demitido, que não é uma realidade, ele está trabalhando, mas digamos que o William foi demitido. Qual o motivo? Ele tinha que entrar às 8,
bater metas, né? Então, atrasava sempre e nunca cumpria os seus deveres. Chegava às 9, nunca batia as metas e depois de um ano ele foi demitido. Então, que não seja assim, tá, William? Mas suponhamos. Alguém diz a William: William, Deus tem um lugar melhor para você. Ele fechou essa porta, mas abrirá outra. Tem o controle de tudo. Traduzindo, o que o William ele pode extrair, né, disso que a gente passa, né, de conforto e consolo a ele? Que Deus, ele é uma excludente da nossa responsabilidade. Ou seja, a gente pode muitas vezes excluir a nossa própria responsabilidade, que nós deveríamos fazer a nossa parte, e atribuir a Deus essa responsabilidade, né? Então, parece que hoje vivemos uma epidemia de irresponsabilidade, ou seja, nós não somos responsáveis pelo mal que experimentamos, mas Deus, que é cruel, tem um plano melhor, basta esperar de braços cruzados. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Então, pense, quão responsável você é pela frustração que experimenta em qualquer área da vida, né? Quantos crimes, quantos erros você tem cometido contra você mesmo? Quando a gente transfere a Deus a responsabilidade dos nossos erros, a gente aniquila mais um atributo, mais uma virtude de Deus que ele nos concede, que é o livre-arbítrio, a liberdade, né? Então, a gente tratou de muitas vezes em que nós aniquilamos uma virtude de Deus que é a justiça, né? De dar a cada um aquilo que é merecido, muitas vezes, Deus em toda a sua sabedoria e soberania. E em segundo, Deus nos concede liberdade. E nós, sendo livres, nós também somos responsáveis pelos atos que cometemos, né? Diferente de uma criança. Quem responde por uma criança são os pais, né? Então, por mais que a criança cometa um erro, um ilícito, são os pais que respondem pelo mal que elas causam, né? Quando a gente usa mal a nossa fé, nós temos dois efeitos nocivos para nossas vidas. Primeiro, nós não mudamos, né? Não percebemos o erro, pois sempre estamos certos, né? E em segundo, a nossa vida não muda com o tempo. Então, passam-se os anos e, ao fim e ao cabo, a gente se revolta contra Deus. Afinal de contas, Ele é onipotente, tem controle de tudo. Então, em nossas orações, a gente precisa ter coragem, prudência, discernimento a Deus. Coragem para seguir em frente, prudência para tomar as decisões corretas, né? E discernimento para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Mudemos nosso coração, nossas orações e principalmente a nossa atitude. É preciso colocar em prática a mudança que pedimos a Deus, né? O próprio Deus, ele diz a Moisés: por que clamas a mim? Né, isso em Êxodo 14:15, né? Por que clamas a mim, diz Deus? Dize aos filhos de Israel que marchem, né? Então, muitas vezes pedimos a Deus e não fazemos a nossa parte. Outro ponto importante que demanda sabedoria é o campo dos sentimentos. Vocês devem saber, ou já ouvido falar, que o sentimento é o senhor do comportamento. É ele que dita o nosso comportamento, a nossa conduta, o fazer ou não fazer. A gente faz muitas vezes algo porque acredita que a gente deve fazer aquilo e depois busca explicações, né? Então, por exemplo, eu rompo uma relação que eu acredito que é tóxica, né? Porque me sufoca e depois eu vou buscar porquê daquele sufocamento, né? A filosofia, ela diz que a razão, ela é escrava das paixões. Então ela se entrega às paixões. Eu ajo segundo o meu desejo. Mas é possível, né, agora refletindo um pouco, antecipar esse desejo? Né? Da onde que vem esse desejo? Onde que elas nascem? E como eu posso me antecipar a essas emoções para eu não praticar conduta tóxica a mim mesmo, né? Então, certos lugares, companhias, estímulos, livros, sites, músicas podem nos provocar afeto, confiança, alegria, esperança, sentimentos bons. Mas ao mesmo tempo, outros, né, lugares, companhias, estímulos, eles podem nos despertar inveja, raiva, vaidade, covardia, sentimentos ruins, né? E como a gente consegue selecionar, né, ah, o que vai nos bombardear e nos influenciar positivamente ou negativamente, né? A gente tem o controle sobre o ambiente que a gente escolhe, né? Quem vai guiar os nossos sentimentos, né? Aquela máxima, aquele brocardo: diga com quem andas que eu direi
quem és, né? Então, antes da emoção e do desejo, né, a gente pode racionalmente escolher quais estímulos estão permeando a nossa mente dia após dia. Já ouviram falar que somos a média, né, das 5 pessoas com as quais mais convivemos, né? Então, se a gente convive, né, com pessoas que buscam o mesmo propósito, como servir a Deus, nós fatalmente iremos nos influenciar com aquilo. Se estamos no meio de nerds, né, intelectuais que querem estudar, então estaremos num grupo de estudos para buscar a aprovação no vestibular, por exemplo. Ou se estamos num grupo onde as pessoas elas são viciadas em algum entorpecente, fatalmente nós iremos querer experimentar aquilo e talvez não tenha retorno muitas vezes, né? Um grupo de dança, afinidade, né? Hoje está em voga os e-games, né? Na nossa época era Counter-Strike, a gente jogava lá na Lan House, enfim. Então, nós devemos escolher o nosso ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor. Na Bíblia, a gente tem o exemplo de José, do Egito, né? Que quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele fugiu, porque ele sabia que se permanecesse naquele lugar, ele seria ah, tentado a ponto, né, de se entregar ao pecado. Então, se a gente abre no livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 15, ele diz que a cobiça, né, o desejo, ele dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, dá a luz à morte, né, gera a morte. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse campo do sentimento e do pensamento. Selecione bem o conteúdo que você consome, né? A gente precisa selecionar. Por exemplo, hoje diz que tem até uma epidemia de vício em pornografia, né? Infelizmente. E a pornografia, ela coisifica a mulher, ela trata a mulher como um objeto. E isso, reiteradamente, começa a influenciar na nossa mente. E acabamos olhando para a mulher como uma coisa, um objeto. E isso é triste, né? E as pessoas que convivem conosco, elas influenciam direta ou indiretamente. E por isso a gente precisa selecionar. E não se trata aqui de acepcionar pessoas, como diz a palavra, né? Você desprezar, odiar, facção, não é isso. Mas escolher aqueles, os mais íntimos, para você, por exemplo, confessar algo, né? A gente vê, Cristo também tinha os seus apóstolos mais íntimos, né? Os discípulos, salvo engano, Tiago, Pedro e João, por exemplo, que Cristo levava para certos assuntos mais sensíveis, né? E no campo filosófico também tem os 3 círculos de Rubin. Já devem ter ouvido falar que tem aquele círculo da privacidade, da intimidade e o do segredo, né? Então a gente precisa ter sabedoria para escolher estas pessoas mais próximas da gente, para que a gente possa ser influenciado positivamente. E é por isso que vocês estando aqui nesse grupo, né, 3 em 1, para ouvir a palavra de Deus, vocês estão direta ou indiretamente absorvendo a vontade de Deus, porque diz a palavra que a fé vem pelo ouvir, né? Então vocês estão ouvindo isso, né? Então, os lugares que você costuma frequentar nos próximos anos, preste bem atenção, porque ao mudarmos, né, essas escolhas de lugares, pessoas, estímulos, nós estaremos provocando uma mudança estrutural da vida na base, né? Então, é uma transformação radical, algo que a gente não vê, o invisível. A gente muda o invisível e aí sim a gente consegue transformar também o visível, define o visível, né? Já devem ter ouvido falar que o iceberg, acho que é uns 10%, não tenho a precisão, mas só o 10% do iceberg ele fica acima do nível ali da água, né? Os 90% fica abaixo. Então ninguém vê. Então a gente precisa muitas vezes transformar o invisível, né, aquilo que ninguém vê, né, só a gente sabe, para transformar e definir o visível. Então certas atitudes são tomadas porque no nosso interior tem pensamentos que as pessoas não conhecem, mas se exteriorizam. Então, a própria palavra ela diz que a boca fala o que está cheio o coração. A gente precisa transformar o nosso coração, né, o intrínseco, o que ninguém vê, para aí sim definir o que as pessoas veem e o visível, né? Lembre-se, o senhor do seu comportamento é o seu sentimento, o seu pensamento. Então a gente precisa absorver, olhar coisas boas, ouvir coisas boas, né? Então a fé vem pelo ouvir. Para quê? Para nos enchermos
de coisas boas, de preferencialmente divinas, que vêm do Senhor. E aí sim definir o nosso comportamento. Amém? Sábado, dia 18, daqui a pouco embarco para Santa Catarina. Até aqui estudamos sobre o emprego do tempo e seus frutos, né? As lições que trazemos do passado, o emprego do tempo de uma maneira otimizada no presente, e agora podemos vislumbrar, ter certa noção de o que espera do futuro. Mas como a gente pode fazer isso? De estimar o futuro, né? Tem algo chamado de taxa de mudança. O que é isso? Quando temos entre 15 e 25 anos, mais ou menos, essa taxa de mudança ela é alta. Então a gente sonha, quando era criança, em ser astronauta, né? Enfim, grandes sonhos. E ainda aos 15, aos 25, a gente tem uma vasta gama para mudar. Então, que curso, que faculdade eu vou escolher e tal. Quando se chega aos 60, 70 anos, essa taxa de mudança diminui drasticamente. Por quê? Já a energia não é a mesma, a gente sabe da expectativa de vida e tal, e a gente começa a diminuir os nossos sonhos. Mas o ser humano sempre acha que a vida vai mudar menos do que realmente ocorre. A gente acredita que nossos valores eles vão ser os mesmos no futuro. Então, o que a gente pensa hoje, a gente vai guardar para o futuro. E aí toma decisões equivocadas no hoje. Fizeram uma pesquisa e perguntaram, né? Um psicólogo de Harvard perguntou: quanto que vocês pagariam hoje para entrar o ingresso aí no show de sua banda preferida? Então pensem aí na sua banda preferida e falar: eu vou pagar X valor. E na ocasião, a média foi de $129, mais ou menos, né? Aí um outro grupo foi questionado sobre o quanto você pagaria para assistir um show da sua banda predileta há 10 anos, né? Então, 10 anos atrás, você tinha uma banda preferida. Quanto você pagaria hoje para assistir, né? Sei lá, 10 anos antes, Backstreet Boys, Aerosmith, eu não sei qual que era a banda preferida 10 anos atrás, né? E aí essa pesquisa deu $80. Então, no mundo racional, deveria ser igual, né? Os números deveriam ser iguais, né? Então, um show que eu gostaria de assistir daqui a 10 anos, 129. E aí, um show que há 10 anos eu pagaria para assistir hoje, então $80. Por que isso? Porque a gente paga para atender os desejos de hoje, né? E a gente acredita que no futuro esse valor, né, desses desejos, o valor desses desejos serão os mesmos, né? Mas muitas vezes a gente se arrepende. Por quê? Hoje a gente se arrepende de decisões que no passado a gente valorizava, mas não valoriza mais hoje, né? Então hoje não tem tanta importância, coisas que a gente valorizava no passado, né? Então hoje, muitas vezes, nós vamos valorizar algo que no futuro não iremos valorizar. Então pagamos caro por sementes que não queremos colher no futuro. Então, com o passar do tempo, a prioridade das coisas muda, né? Então, é óbvio, o prazer, o sucesso profissional, honestidade, tudo isso existe em nós, mas o peso ele vai mudando ao longo da vida. Então, os jovens valorizam mais o prazer. Aí, quando chega aos 40, mais ou menos, aí pensam, não, eu deveria ter investido mais na profissão. E aí concluem, né, que no passado deveriam ter plantado diferente do que plantaram, né? Então perceba, daqui a alguns anos você valorizará o que seu pai ou sua mãe valoriza hoje. Então tem até aquela doutrina oriental de respeitar os mais velhos, etc. Isso faz parte da sabedoria. Se a gente lê Provérbios 18, não, perdão, capítulo 1, versículos 8 e 9, ele fala o seguinte: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, o que nossos pais passam para a gente são fontes de sabedoria. Então, tem que se ouvir com muita atenção. E não se arrependa no futuro de não ter ouvido os conselhos de seus pais, né? Ouvi-lo é a melhor forma de honrá-lo. E qual que é o primeiro mandamento? Com promessa. Então, Deuteronômio 5,16 ele fala: para honrar teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, milhares de anos depois,
os psicólogos de Harvard concluíram o que a palavra de Deus já dizia, né? E ela sempre está correta. E daí vocês podem me perguntar, mas Dai, eu não tenho mais jeito, né? Eu já me enveredei, né? Eu trilhei um caminho sem volta, não sei, cometi um crime, a minha ficha está suja, ou já estou muito velho para recomeçar. E aí a gente pode abrir a Bíblia, né? Se vocês estudarem a história de Davi, o rei Davi, vocês sabem que ele caiu, né? Ele dormiu com Batseba, ele desejou Batseba, e aí colocou seu marido Urias ali na parte da frente, né, do exército para realmente ele morrer. Casou, né, com Batseba para ocultar a sua vergonha. Mas só que Deus já sabia, né? Deus ele sabe de todas as coisas. E aí ele expôs a Davi o seu erro por meio do profeta Natã. E aí Davi ele experimenta as consequências do seu pecado, a morte de seu primeiro filho, a desconstrução da estrutura familiar, houve um sofrimento da guerra em casa. Só que a gente pode aprender não só com os erros de Davi, mas com os acertos de Davi. Porque posteriormente, por ironia do destino, a mesma Batseba, né, que foi, digamos, o pivô, né, da queda de Davi, deu à luz a Salomão, né, o seu sucessor. E a gente vê que por meio de Salomão, muitas coisas boas foram feitas, né? Inclusive foi escrito Provérbios, Eclesiastes, etc., que nos ajudam até hoje. Então foi um péssimo início e um belo final. Qual que é a moral dessa história, né? Então, o seu próximo passo pode corrigir o seu passado, né? Depois vocês me perguntam sobre a Joyce, né? Quando a gente casou, foi no contexto de que ela queria passar na OAB, na prova, né? Para, após ser bacharel em Direito, ter chama capacidade postulatória para você poder advogar. Então, acho que o vídeo vai ficar muito longo, depois vocês me peçam, se tiverem curiosidade, que no feedback ali no bate-papo eu conto como se deu o nosso encontro e também no pós-casamento, como ela chegou na aprovação da OAB. Bom, então não importa quantos erros você cometeu, quão imprudente você foi e as consequências disso na tua vida. Importa que as maldições podem virar bênçãos, né? É bíblico e é histórico e é real. Mas como fazer isso? Transformar maldição, erros em bênção, em acertos, né? Observar o que Davi fez quando foi confrontado pelo profeta Natã, de seu erro. Então as pessoas vão falar pra gente, olha, principalmente as que gostam que a gente se dê bem, né? Os familiares e etc, os amigos. Então pra gente ouvir essas pessoas e reconhecer primeiramente o erro. Ó, o Davi, ele reconheceu o erro e diz, pequei contra o Senhor e para corrigir o caminho é preciso reconhecer que está errado, né? Então, Davi, salvo engano, ele rasga as vestes, etc., como maneira de revolta, né? Para mostrar o quão arrependido ele estava. E ele reconhece o erro, né? Que está no caminho errado. Então, antigamente a gente lembra que antes do GPS tinha aquela guia de ruas. E aí a gente ouvia muito daquelas pessoas mais teimosas que não gostavam de perguntar se estava indo para o caminho errado. Então, mesmo errados, eles continuavam. E outros, né, reconheciam o erro ali que havia pesquisado, né, erroneamente. E aí pergunta, olha, onde que é a rua tal, né? Hoje a gente não tem mais esse problema, porque o GPS fala, né? Recalculando a rota, né? Enfim, mas nós precisamos ter em mente de que às vezes a nossa vida está indo por um trajeto errado, por um caminho errado. A gente precisa recalcular essa rota, reconhecendo que erramos muitas vezes, né? Olha, até no campo do direito, né, das leis, o criminoso que confessa, né, o seu crime, ele obtém algo chamado de atenuante da pena, né? Diminui a pena. Por quê? Porque é mais fácil de ressocializar, de trabalhar com esse criminoso que admite o erro, né? Então, nós, muitas vezes, estamos num caminho, né, que nos leva a nada ou até a prejuízos, né, para a nossa vida em diversas áreas, emocionais, profissionais, enfim, até espirituais. Por isso que a gente precisa reconhecer o erro. E no próprio campo bíblico, né, o arrependimento ele faz parte da vida do cristão. Depois que ele acredita que Cristo ele veio a esse mundo para salvar dos nossos
redimir, né, dos nossos pecados e nos dar nova chance de salvação, depois ele se arrepende, confessa, né, seus pecados, se batiza e persevera. Então esse arrependimento, no grego metanoia, ele é necessário para a vida de todo o cristão, né? E para diversas esferas de nossa vida também. A gente precisa primeiro admitir o erro, né, que não é fácil, mexe com orgulho, com ego, mas depois ajuda a gente a crescer, né? Então, primeiro reconhecer o erro e depois mudar de postura, colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente se convenceu, né? Então, você pode ser um adolescente de hoje, mas precisa amadurecer. Não pode culpar todos pelos seus erros e desgraças. Exigir que todos concordem contigo e não admitir que discordem de você. Isso é comum, né? A gente faz muitas vezes isso. O adulto maduro, ele quer corrigir os caminhos, né? Mesmo que inicialmente seja amargo essa correção, esse reconhecimento do erro, mas sabe que no futuro o resultado será doce. Então, concluindo, há um Salomão no fim da história de todos aqueles que resolvem mudar de postura. Se for preciso, mude, né? Então, até aqui a gente estudou sobre os frutos que nós colhemos com o bom emprego do tempo. E, às vezes, com o mau emprego do tempo, a gente colhe coisas ruins também. Então, que nós possamos aprender com o nosso passado, pedir a Deus discernimento e sabedoria para que Deus nos ajude nas decisões do dia a dia, né? Para que a gente consiga colher frutos doces no futuro. Então, até peço perdão a vocês que eu estou com a mente, né, focada em provas e etc. E vocês devem ter percebido que eu ando meio disperso, né, sem foco. Então, eu até peço desculpas, só que o vídeo foi feito com o maior carinho para que vocês possam ter acesso a parte dessa experiência que eu adquiri, às vezes a duras penas, né, nessa vida, para que vocês possam acertar mais, né? Vocês jovens que estão muitas vezes congregando na Igreja de Cristo têm acesso a diversas pessoas muito sábias, né, que podem contribuir para o bom sucesso aí da vida de vocês em todas as esferas, seja no campo emocional, para escolher um bom companheiro, no campo profissional, né, para escolher um bom curso, e principalmente no campo espiritual, né, que é o caminho que leva à salvação. Então a gente sabe que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, João 14,6. E ninguém vê o Pai senão por Cristo Jesus. É Ele que religa, né, o homem a Deus. Então a gente precisa ter essa convicção, acreditar, se arrepender, né, dos nossos erros e pecados, confessar, né, Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nos batizar futuramente, caso tenha interesse em estudar para tanto, e perseverar até obtermos a coroa da vida, né, a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, diz a palavra, né? Então eu espero ter contribuído um pouco para vocês que nessa idade tem muitas dúvidas, né? O que eu vou fazer, qual o meu futuro, onde que eu vou investir, e perguntem, né, tudo que vocês precisarem para aqueles que estão ao redor de vocês, que vocês depositam certa confiança, porque nós que já passamos por essa fase gostosa, claro, mas também turbulenta em certos aspectos, nós podemos ajudar, né, quase que como mentores, como coaches, assim, por assim dizer, a vocês não errarem, né, como nós erramos muitas vezes, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e, se Deus quiser, a conexão do Wi-Fi do hotel será boa e a gente vai poder ter um bate-papo, um feedback aí, porque palestrar sem ter a noção de que se vocês estão gostando ou não, se estão entendendo ou não, é muito complicado para mim. Mas, para fins de prevenção, eu quis fazer assim, para que vocês não tivessem prejuízo no conteúdo desta mensagem, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.